Internacional. Pois é, até agora eu não achei É o doutor ele. Carlos Pellegrini. É um pé frio, azarado e não sabe contratar. O menino teve no pré-jogo entre Ponte Preta e o Inter empatou com o aquele Braga. Daqui a pouco tu tem que desabafar. Aquele Braga, o doutor Carlos Pellegrini não pode mais pisar no Beira-Rio, aquele Braga. Esse menino me dá calafrios. Boa tarde, Limeira. Tudo bem contigo, querido Alexandre Limeira, o cara que... Eu venho dizendo aqui no programa do Serra, Gabriel e agora o Cléber, que tem três, quatro pessoas. Incluo agora, confesso que não falava o seu nome, mas posso incluir, porque está aqui, bonito, tá, coisa toda. Mas 3 pessoas que fazem um trabalho sensacional no Internacional. Alexandre Limeira, aquele Braga. Alexandre Limeira, Fabrício Berto e o Dr. Giovanni Gazzini. Eu explico. Fabrício Berto e Alexandre Limeira colocam 30, 35 a 40 mil pessoas, que lá no teu Grêmio não bota o banco. Bota só quando é final, aí até eu gosto. Me desculpa agora. Mas a torcida está fazendo a parte dela. Mas é isso que eu estou dizendo. E o Dr. Giovanni Gazzini, foi simplesmente figura fundamental naquele julgamento do William, lembra aquele Braga? Com o Bolanho. E também, eu falo direto com ele, foi pessoa fundamental para o Inter escrever a tempo Nico Lopes. Ele e o Dr. Cravo, que estava, Daniel Cravo, que estava no Uruguai. Então eu quero saudar aqui o Dr. Alexandre Limeira, para mim é um doutor, e quero deixar o espaço aí, vamos falar muito aí no programa, está recém começando, também nesse novo Inter que está surgindo. Boa tarde, Limeira. Boa tarde, Jacela, boa tarde a todos da mesa, é uma honra dividir a mesa com Kenny Braga, que eu escuto desde que me dou por gente de ouvir as rádios, sempre ouvido a opinião dele, e com certeza na minha formação como colorado, ele influenciou positivamente muito, e é uma honra estar aqui junto com ele. O Internacional, né, vamos falar primeiro do clube, nós temos um campeonato particular, nós temos 3 rodadas que nós temos que ir melhor que o Vitória. É isso. O Internacional tem 3 rodadas, diretamente, que em 3 jogos ele tem que fazer uma campanha melhor que o Vitória. Se ele fizer uma campanha melhor que o Vitória de 1 gol de salto, ele já é melhor que o Vitória, ele já está fora. Essa é uma realidade. Claro que a gente está difícil e quando a gente vê o futebol perdendo oportunidades, pô, a gente imagina aqueles 2 pontos a mais contra o Santa Cruz, 2 pontos com o Ponte Preta, onde é que ia estar o Inter agora, 43 pontos. E foram agora, recente, nem vamos falar dos jogos passados, contra o próprio Vitória no Beira-Rio, ou contra o Chapecoense, ou contra o Botafogo. Vamos pegar esses recentes. Mas agora que isso nos dá um sentimento, uma tristeza, porque é muito recente. Só que tem uma realidade agora, né? Que tem um campeonato particular, com vitória de 3 rodadas, de 9 pontos. Nós temos que fazer 1 gol a mais que eles, de saldo. Já nos basta. Claro que a gente quer mais do que isso, queremos uma tranquilidade, a torcida está mobilizada, está junta, nós temos, particularmente eu, o André, o Fabrício, fazendo muitas ações, o torcedor está sempre junto, e o torcedor tem respondido, o torcedor está de parabéns, né? Mas que dentro do campo, o futebol não está conseguindo dessa arrancada. Também queria destacar, eu tive na apresentação do Lisca, e sabe que Braga foi a primeira vez que eu vejo esse ano um treinador feliz que está no Inter. Eu vi as entrevistas do Argel, e ela às vezes agredindo a imprensa. Eu vi as entrevistas do Roth, todos aqui conhecem o Roth, todos conhecem o Roth. Todos conhecem o Roth aqui. Vai voltar lá para os azulzinhos também. Um dia, essa praga, um dia todo mundo... Como assim? Não, ele respondeu para a imprensa no final ali, boa noite até logo, e até a próxima. Até a próxima. Foi muita ironia. O amigo do Novo Elenco, ele vai pro Zequinha daqui a pouco. Mas também, o que acontece? A gente via as entrevistas do Roth, também via um peso ali, um sentimento às vezes até ele ia para a coletiva com a briga ali. E quando a gente olha pro Lisca, a gente olhou assim, o cara estava feliz, o cara estava com vontade. E isso, ali na entrevista, na coletiva, eu olhei pro Lisca, olhei pro Fernando Carvalho, que estava ali na mesa, e deu para mim, né, uma esperança muito grande, quando eu disse, pô, que coisa boa, o cara que vai comandar meu clube, ele está feliz de estar ali. E uma pessoa de casa também, né? Não, uma pessoa que conhece o clube, conhece os dirigentes ali do clube, porque os dirigentes estão no futebol, o Ibsen, o Fernando Carvalho, eles foram dirigentes anos anteriores, quando o Lisca estava na categoria de base, então ele tem esse entrosamento, e isso como colorado, como dirigente, como conselheiro, quando eu estava ali na coletiva, eu disse, olha, tem algo que mudou. E essa pode ser a nossa arrancada para a gente fazer 3 rodadas, nós temos que ser melhor que o Vitória. Sabe, né, que o Lisca, o louco Lisca, né? Se existe louco Bielsa, por que não existe o louco? Tudo bem.
Eu gosto muito do estilo dele, gosto realmente. E ele tem o seu nome inscrito nas páginas mais brilhantes assim da história do Ceará. Ele salvou o Ceará do rebaixamento. Ele tinha 9 jogos, dirigiu o Ceará em 9 jogos, certo? Ele precisava vencer 6 partidas e empatar 1. Ele venceu 6 partidas, empatou 1 e impediu o descenso do Ceará. E era considerado um ídolo no Ceará. Então, ele tem estrela. Não foi bem aqui no Joinville, agora mais recentemente, mas lá no Ceará é ídolo. Está na história do Ceará. Entende? Então, ele tem estrela. E vamos confiar na estrela do Lisca. Mas tu dissesse uma coisa que me preocupa muito. O Internacional não ajuda a si mesmo. O time até agora não ajudou a si mesmo. Esse último jogo aí, com a Ponte Preta, eles submeteram a torcida do Internacional a uma tortura. É verdade. Porque quando o Internacional está no segundo tempo do Internacional, o Internacional já sabia que o Vitória tinha perdido para o Santos na Vila Belmiro. Então o que o Internacional queria que o Vitória perdesse para o Santos na Vila Belmiro, perdeu. E o Internacional não ajudou a si mesmo aqui no Beira-Rio. O Inter ganhando de 1-0. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Então, a minha preocupação é essa. É verdade. Que o Inter não ajuda a si mesmo. Tomara que mude com o Lisca. Mas, ô Lacerda, até uma pergunta que eu faço para Pode segurar a tua pergunta, Claro, com porque eu certeza. preciso apresentar o tá. André Eu Flores. ia fazer uma também, pergunta que pra ele está também, aqui mas daí com o espera. Alexandre Limeira. Limeira. Tudo bem, André Flores? É um prazer lhe conhecer. Meus parabéns também pelo trabalho que vem fazendo, porque o presidente do Internacional resumiu bem o momento do Inter. O Inter está bem em todas as áreas, menos no futebol. E aí, então, ele já está assinando embaixo no que eu digo, né? Parabéns pelo trabalho. É impressionante, Vitório Pifre, olha. Tudo bem? Prazer lhe conhecer, André. Então, boa tarde, Lacerda, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Grenal. Vejo aqui, já estamos nos conhecendo, mas cheio de amigos aqui, o Albano, meu amigo de longa data, Kenny Braga, vizinho do meu pai, companheiro de militância partidária, e homem da fronteira, que nem minha família, que é do Alegrete, Kenny Braga, lá de Livramento. Lacerda, eu acho que os erros que o Inter cometeu, eles já foram cometidos. O que aconteceu, e em algum momento isso vai ter que ser avaliado e para até que eles não se repitam. Só que o nosso momento agora é de tirar o Inter dessa situação. Eu acho que aquilo que a torcida enxergava como o maior problema, que era a permanência Celso Roth e as suas decisões, e como o Limeira colocou bem, o Lisca traz essa empatia de volta. Porque a torcida não cumpriu o seu papel em todos os momentos, a torcida apoiou o time. E não se diga que, não, no momento de crise a torcida começou aí. Mesmo antes da gente começar as promoções, o Inter já tinha a terceira maior média de público do campeonato. Claro, ela aumentou com as promoções, mas igual nós já tínhamos a terceira maior média de público do campeonato brasileiro. Perdemos apenas para o Corinthians e para o Palmeiras, que são centros populacionais com 10 milhões de pessoas. Então o Inter teve sim, em todos os momentos, o apoio do seu torcedor. Às vezes a gente vê algumas críticas assim, falta esse ou aquele torcedor. Por isso que o Inter está nessa situação. Ora, era só o que me faltava, a culpa ser do torcedor que foi no estádio. Ah, é verdade. Era só o que me faltava. Olha, isso é um atentado contra o sócio internacional que durante todo o campeonato compareceu e apoiou o time. Sei que o momento é difícil, o momento é grave e alguns dizem assim, é impossível. Já joguei a toalha, o Inter já caiu. Mas eu não acredito nisso. Porque diziam pra salva, gente... André? Eu acredito que sim. Diziam pra gente que era impossível jogar com negros e ter ídolos negros. E o Inter teve. Já disseram pra nós que era impossível construir estádio onde tinha água. Já disseram pra nós que era impossível ser campeão brasileiro em Invicto. Já nos disseram que era impossível ganhar uma Libertadores em cima do campeão mundial. Já nos disseram que era impossível ser campeão mundial em cima de um time que tem 4 jogadores eleitos o melhor do mundo. Já nos disseram que era impossível ter 100 mil sócios. Já nos disseram que era impossível ser campeão de tudo. Tudo já nos disseram que era impossível. E nunca foi impossível, porque o Inter não tem impossível. Então eu tenho certeza que nós vamos superar mais essa... Olha lá. O Léo da Tio tá quase abraçando. O Léo da Tio quase bateu. Eu só quero acrescentar o que ele disse. Vitor, por favor, querido. Talvez nem fosse necessário, porque ele disse tudo. Colegas. Eu tenho a impressão seguinte, não tenho certeza. O torcedor colorado é o mais fiel do mundo. É verdade. Eu lembro que quando o Internacional estava reconstruindo o Beira-Rio,
e transformou nessa joia arquitetônica que é o Beira-Rio. O Internacional ficou 2 anos sem mandar os seus jogos no Beira-Rio. E fazia, Virento lembra bem, fazia os seus jogos fora de Porto Alegre. Fazia jogos aqui em Novo Hamburgo, fazia em Caxias do Sul, fazia em outros lugares. Não podia mandar os seus jogos no Beira-Rio. E a torcida nunca abandonou o Internacional e nunca diminuiu o número de sócios do Internacional nesse momento dessa transição do Internacional. Não diminuiu o número de sócios. O torcedor continua acompanhando o Internacional. Então não se pode cobrar nada do torcedor do Internacional. Ele é muito fiel ao Internacional. Ele é muito fiel ao Internacional. Mas, Mira- mês passado, Kine, nós aumentamos o quadro social em 800 novos sócios. Veja, com toda essa situação que está o time e tudo, é porque no Internacional ele tem um sentimento de família. E nesse momento que o Inter está com dificuldade, ele vem esse sentimento da família, que nem quando tem alguém na nossa família que está doente. Todo mundo vai lá e se protege a família, abraça a família e se fecha. E isso que o torcedor está fazendo nesse momento. Né? O Internacional está com as suas dificuldades no departamento de futebol e o torcedor se apresentou. Se fecha, se protege, vai junto. Claro que ao mesmo tempo ele cobra saídas. E está certo o torcedor cobrar. Nós temos que sair dessa situação. Mas ele está mobilizado, ele está fechado com o clube. E a gente vê que foi a chuva desse último jogo e ter 32 mil pessoas. Caiu o mundo em Porto Alegre. Então, Agora o futebol é muito estranho, né? É incrível. O futebol é estranho, Ribeiro. Vocês lembram que nesse ano, e as pessoas não lembram disso, né? Mas esse ano, o Atlético Mineiro, que é o adversário do Grêmio, na final da Copa do Brasil, estava na zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro esteve na zona do rebaixamento, rapaz. Quando nós ganhamos dele em Porto Alegre 2-0, eles estavam na zona de rebaixamento. E eles deram a volta por cima, né? Deram a volta por cima. E até, O próprio Flamengo também. Flamengo também. Botafogo. Então, o futebol tem essas coisas, essa instabilidade. Só que a instabilidade do cenário, a queda do Internacional foi vertiginosa, né? E nós tivemos 3 treinadores, estamos indo para o 4º treinador, né, na temporada de 2016, e nenhum dos treinadores fez o que a torcida gostaria que fizessem. Essa é a verdade, né? O Celso Roth ficou 3 meses no Internacional e não tirou o Internacional da zona do rebaixamento. Não adiantou nada a contratação. E eu acho que houve, eu gosto do Roth pessoalmente, eu acho que ele é um cara que conhece futebol, mas eu acho que o Internacional teve excesso de tolerância com o Roth. A tolerância que não teve com o Falcão. Porque mandar o Falcão embora com 5 jogos. O Falcão é um ídolo do Internacional, o Falcão é um personagem do futebol mundial. Ele chega em Roma, frequenta um restaurante romano, as pessoas se levantam quando o Falcão entra num restaurante em Roma. Entende? E esse personagem do futebol mundial, esse ídolo internacional de todos os tempos, não foi respeitado. Ficou apenas 5 jogos. E o Celso Roth teve 3 meses lá, compondo o que se chamou de SWAT, e a SWAT não fez absolutamente nada pelo Internacional. Eu te digo mais, até fez uma brincadeira. Se essa SWAT defendesse os Estados Unidos, se encarregasse da defesa dos Estados Unidos, o Paraguai tomaria conta dos Estados Unidos. Ô Meira, eu até agregando aqui o que o nosso amigo Kine Braga, no seu pronunciamento, uma coisa que eu gostaria de saber, Meira, por gentileza, por que o Celso Roth foi contratado? Acho que nem o Limeira gostou. Porque Dá licença, isso eu gostaria de saber. Eu gostaria de fazer um adendo aqui no que o Kine Braga estava falando. Celso Roth vai ser contratado pelo Grêmio em janeiro, rapaz. Então, Aqui, ó, eu discordo do Kine Braga aqui, eu discordo do Kine Braga. 2018 foi pro Inter, 2019 pro Grêmio. Eu discordo do Kine Braga. Eu discordo do Kine Braga. O Kine Braga disse que Vai ficar repetindo que discorda do Kine Braga, rapaz? o Celso Roth é um grande treinador. Kine Braga não é um grande treinador, é um péssimo treinador. Porque um treinador que joga, joga o Internacional e o Palmeiras, um jogo Internacional e Palmeiras, em que a bola ficou o tempo todo no segundo tempo dentro da área do Palmeiras, e a defesa do Palmeiras atirava todas, porque são zagueiros altos, e ele não enxergava que ele teria que colocar um cara que tivesse impulsão e altura, tivesse presente pelo menos para combater os adversários, e o time do Palmeiras tirava todo, porque os atacantes do Internacional são baixos. É o Sacha, é o Valdívia, todos eles são baixos.
É o Seiras? Mas vem cá, mas é uma burrice gigante estarrecedora, Kenny Braga. O cara é idiota e burro demais. Avenida, nós não podemos. Nós não podemos. Tu não pode chamar o cara de idiota, com toda pessoa, com todo respeito à pessoa. Sim, do tu que vai tomar um processo, não, sou eu. Eu estou falando futebolisticamente. É uma ignorância assim, ó. Incontestável. Tá. Tem que ter. Não, assim, Avenida, só desculpa, nós somos né? amigos e eu tenho a impressão seguinte, pelo menos o meu comportamento. Eu acho que não se deve fazer isso em relação a nenhum profissional. Porque o profissional, de repente, poderia dizer isso em relação a ti. Achar que tu é um péssimo editor da revista Gol e tal. Não poderia fazer isso e não poderia fazer isso contigo. Então, eu acho que não. O Celso Roth, ele tem boas ideias sobre futebol. Ele conhece futebol, ele procura se aprimorar no futebol. Mas nem sempre os seus projetos são bem sucedidos. Mas isso ocorre com todos os treinadores do mundo. Não é somente com ele. Porque ele já foi bem sucedido na carreira dele. Agora, em relação ao Roth de hoje, o Roth do Internacional, nós ficaríamos a noite inteira aqui fazendo a lista dos erros do Celso Roth. Mas não é o caso. Eu acho que essa implicância que ele teve com o nosso equatoriano, com o Venezuelano. O Seiras, essa implicância é inaceitável. É inaceitável. E, aliás, é uma coisa, o Celso Roth tem isso. E eu não entendo por quê. Ele não conseguiu me explicar. Ele não gostava do Ronaldinho Gaúcho no Grêmio. O Ronaldinho, o maior jogador do mundo, e ele deixava o Ronaldinho no banco. Ele não gostava do Chiquinho no Internacional, hoje na época. A torcida gritava Chiquinho, Chiquinho, Chiquinho. E ele disse um dia para o Chiquinho: vai lá, queridinho da torcida. Xodazinho. Xodazinho da torcida, vai lá e resolve. Mas o que é isso? Está com ciúme do jogador? Então o comportamento, esse comportamento assim, sabe? É que eu acho que mais criticável do que como treinador. Agora, tem vários erros como treinador, eu concordo contigo. Agora, a ponto de nós insultarmos o Roth nesse microfone, aí não, Avenida. Que aí tu vai bater de frente comigo. Aí tu vai bater de frente comigo. Boa, Kenny Braga! Não, mas eu tenho a minha opinião, a minha posição. E tem a minha posição. Com todo o respeito ao Celso Roth, como pessoa, tenho, com toda certeza. Agora, no aspecto futebolístico, dentro das 4 linhas, é muito ruim. Eu acho que ele teve hombridade e equilíbrio ao se demitir, praticamente, antes tarde do que nunca, para a torcida colorada. Mas a questão do Seiras foi dele ou o Carvalho avalizou também? Porque eu vejo todo mundo falar de Celso Roth, isso e aquilo, e o resto, todo mundo que é responsável, será que não tinha um diretor para chegar no Celso Roth e pegar e dizer, cara, eu contratei um reforço, a torcida quer, o cara tem condição, nós precisamos botar o cara em condição de jogar? Eu acho que o Celso Roth tem toda a culpa, mas tem que pensar também que É que as pessoas têm mania de não criticar o Carvalho. E eu vejo isso. Ele é um grande diretor, vai ser sempre um ícone. Inclusive, gostaria de ter um diretor desse no Grêmio, mas pra mim, ele tem que dividir a responsabilidade do erro também com o Celso Roth, porque ele permitiu que ele fizesse, que ele botasse o Seiras na geladeira por causa de uma questão besta, que foi a declaração dele. Provavelmente seja isso, né? Eu tô falando que é o que eu acho na realidade, que tava tudo uma AM e tal. Só que, cara, aí tem que ter diretor, sabe, que bata de frente com o cara. Tem uma questão que é a seguinte: o Carvalho é um dos dirigentes mais vitoriosos da história internacional, junto com o presidente Vitório Pífero. Talvez sejam os que mais tenham vencido títulos. Só que o futebol, assim como a vida de todos nós, passa por um momento de transformação profunda. E isso tem que se refletir no futebol. Nós acompanhamos aqui, todos nós acompanhamos as outras ligas fora do Brasil, acompanhamos os outros esportes, futebol americano, beisebol, NBA e tal. E o que acontece? Os nossos jogadores, eles têm contratos longos, de altos valores, onde não tem nenhuma remuneração por produtividade. Tu vê o caso do Grêmio lá do Douglas, tu pegar o Ricardo Oliveira no Santos, tu pegar, tem o Zé Roberto no Palmeiras, tem uma série de jogadores aí no Brasil que já estão fazendo contratos de produtividade e mesmo... Só por causa da idade. Mas via de regra são os que têm melhor aproveitamento. Então tu olha como isso é importante. Mas isso é uma mentalidade, nós pegamos essa questão e dizemos assim, não, o treinador tem a chave do vestiário. Onde já se viu um funcionário não ter subordinação ao seu hierarquicamente superior? Mas eu concordo inteiramente com vocês. Então isso talvez é uma coisa que nós temos que mudar. Vocês disseram uma coisa agora que eu penso sempre e eu não abro mão disso. O treinador, não importa o seu nome, não importa a sua fama,
não importa sua biografia, o treinador é um funcionário do clube. Claro. E ele está submetido a uma hierarquia. O jogador é funcionário. E o jogador é um funcionário do clube. Mas aí a culpa, digamos assim, é do presidente. O presidente tem que chamar o treinador lá, quando ele comete um erro, essa implicância, digamos assim, com o Seijas, chamá-los. Eu quero o Seijas no time, porque ele foi contratado para jogar. E eu estou exigindo que ele jogue. Eu, presidente, estou exigindo que ele jogue. E outra coisa. Fosse eu presidente do clube, a primeira coisa que eu faria seria diminuir o salário dos jogadores. Eu não contrataria jogador caro. Jogador com um salário milionário. Eu não contrataria. Eu não contrataria. E vou dizer por que eu não contrataria. Porque se cria no vestiário, você sabe como é o ser humano. De repente um jogador ganha 600 mil reais, 700 mil reais, e o outro ganha 50 ou ganha 60. Aí o jogador que ganha 60 fica com a ciumeira danada, diz assim, nada assim, ó, ele pensa, ele talvez não diga, mas ele pensa, deixa que esse cara que ganha 700 mil reais resolva tudo e faça tudo aí. Cria-se isso aí. Vou dar um exemplo. A Chapecoense. Qual é a folha de pagamento da Chapecoense, Avelino? É 15 ou 20 vezes menor do que a folha do Grêmio e do Internacional, mais específica do Internacional. Qual é a posição da Chapecoense no Campeonato Brasileiro? Qual é? Intermediário. 10ª. Está disputando a Sul-Americana? Pode ganhar a Sul-Americana. Estão estudando agora. A Chapecoense, ela está evoluída. Sabe o que ela está estudando agora? A possibilidade de remuneração do presidente. Por quê? O argumento de que a presidência exige dedicação integral. E às vezes o profissional, ele tem uma profissão, ele é advogado, ele é médico, e ele não pode se dedicar à sua profissão e ao clube. Então ele seria remunerado enquanto fosse presidente. Eu concordo inteiramente com isso. E o presidente teria que ser rigorosamente controlado pelo Conselho Fiscal do clube. Inclusive as aplicações do dinheiro do presidente, tudo isso tinha que ser controlado. Isso não se faz no futebol brasileiro. Não se faz. Mas, Kenny, há um tempo atrás eu lembro, principalmente nos anos 80 e 90, que existia muitas críticas aos diretores que se envolviam no futebol. Então, e os treinadores, o ego dos treinadores também, e os caras chegavam já com exigência, ó, eu quero, exatamente como o Segui falou, eu quero a chave do clube, eu quero fazer o que eu quiser. E os diretores acabavam não se envolvendo mais. Então, isso aí foi que causou essa situação. Agora, o que eu acho extremamente errado, que até eu comentei hoje de manhã, é a questão, os caras passaram, os jogadores do Inter passaram o campeonato inteiro não fazendo bem o trabalho deles, e agora nas últimas 3 rodadas, tudo bem que é uma forma, né, de tentar motivar os caras, mas vão ganhar um bicho, foi anunciado acho que de 6 milhões pra escapar do rebaixamento e fazer o que eles têm obrigação. Deixa eu só Daqui a pouco o salário vira para te treinar e para concentrar. Exato, exatamente. Nós temos um intervalo para chamar. Antes eu vou chamar nossos colegas fisioterapeutas. Por favor. Aqui, pode passar aqui, tem 2 lugarzinhos aqui para vocês.